Matheus, vamos lá, vamos começar falando que a gente tem falado muito aqui, né, de crise energética no Brasil, mas esse não é um problema local, né? Você tem acompanhado o que tem rolado aí em outros países. Eu queria saber de você qual que é o panorama da crise energética global. A pergunta é muito relevante porque ele se aprofundou muito nos últimos meses e acabou ganhando as manchetes, né? Porque tem desdobramentos claros na inflação, né? Preços de energia, se pegarmos os preços, os índices de preços dos países do G7, a gente consegue verificar uma disparidade muito grande entre o valor observado e o que você tem de inflação de energia, né? Preço de eletricidade, como acontece no Brasil, mas por outras razões lá fora, né? Então a gente já vem observando há algum tempo o processo de expansão dos preços energéticos. Ele acompanha também, de certa maneira, uma certa defasagem que a gente tem, por exemplo, na cadeia de suprimentos, da mesma maneira que a gente tem uma defasagem na cadeia de suprimentos, cadeia de logística, propriamente, de oferta e demanda, a gente também tem isso enraizado na matriz energética dos demais países. E é claro que daí a origem desse problema, ela tem algumas fontes, né? A primeira delas que a gente cita e que também acaba se desdobrando para os demais países é a própria questão de reabertura pós-pandêmica dos países, que desligaram a sua economia em 2020, religaram, isso aconteceu também na geração de energia, e quando você religa uma geradora de energia, o processo não é não tão natural, né? Então a demanda ela volta mais rápido e a oferta demora um pouco mais. Esse descompasso acaba gerando pressão de preços, de certa maneira. Então, o processo de reabertura, ele é mais conjuntural, mas ele pressiona os preços de energia de maneira geral. E daí, quando eu falo dos preços de energia, eu também falo das commodities energéticas. Então, a gente chega no segundo ponto, que é também algumas questões geopolíticas envolvendo algumas localidades que têm chamado mais atenção no mercado, que é China, Europa e Estados Unidos agora. O que está acontecendo ali? China, a gente tem a questão do carvão, então, naturalmente, quem supria muito a China em termos de carvão era a Austrália, e existe uma restrição não formal de importação do carvão australiano, então tem uma questão geopolítica sino-australiana que já tem feito também manchetes de certa maneira, né, entre os atritos que a gente tem visto, Hong Kong-China, Taiwan também tem. China e Austrália aqueceu de novo esse tema agora com acordo Reino Unido, Estados Unidos e Austrália com o fornecimento de submarinos nucleares, né? Então ali você tem um imbróglio que impede o fornecimento de carvão, e carvão é a principal combustível fóssil ali na China, é muito importante para a matriz energética. Então falta carvão, e também na questão da Europa especificamente tem a questão do gás russo, né? O gás russo. Então, ali tem duas questões, né? A Rússia consegue ter uma influência muito grande, tanto no mercado de gás europeu, fornecimento de gás, ele detém um controle muito grande, como também influência na OPEP, que daí a gente fala de outra commodity energética, o óleo, que daí tem outros desdobramentos, mas que todas essas facetas geopolíticas acabam também gerando pressão de preços, por conta da oferta restrita, tanto de gás da Rússia para a Europa, como de carvão para a China. Então a gente falta carvão na China, o preço dispara, consequentemente você tem não só falta de energia, a gente tem várias regiões chinesas faltando energia, várias regiões na Europa com preço de gás estourando também com risco de faltar energia, e o que nos traz ao último ponto, que na verdade talvez seja o mais importante, o menos mais estrutural, porque a gente vai continuar vendo ele, que é o da transição energética. Então a gente teve um processo nos últimos anos de falta de investimento na matriz convencional, assim, claro, por razões muito válidas aqui, para a transição energética para uma matriz mais sustentável, e, portanto, descarbonização do mundo para a janela ali de tempo de 2030, 2050 também. Então, você tem esse processo de retirada de recursos e investimentos em combustíveis fósseis, que era o principal, e colocar recursos em matriz renovável, né? Então, eólica, solar, em algumas outras regiões que não no Brasil, porque nós já estamos muito, já somos pesados, mas, por exemplo, China também, hidrelétricas, e tirando os preconceitos europeus, a gente também precisa falar de urânio, que é outro. Então, destinando recursos dos combustíveis fósseis, mas, claro, quando você tirou recursos da matriz principal, deixou de expandir a oferta de capacidade, você tem uma falta de oferta de energia também tradicional. E como as energias renováveis, elas ainda precisam maturar, elas ainda estão em processo de desenvolvimento, muitas vezes, e também elas são um pouco instáveis, né, são indisciplinadas. Eu adoro esse termo que o Adriano Pires, talvez uma das
pessoas mais válidas para falar de energia, infraestrutura energética consigam hoje no Brasil, né? Ele fala que é muito indisciplinada, né? Porque se faltar vento, você não tem eólica, se faltar sol, você não tem solar, se faltar água, como a gente está tendo no Brasil, você não tem hidrelétrica. Então ela é muito disciplinada. Então, por exemplo, se faltou vento no Mar do Norte, deixou de abastecer as usinas eólicas britânicas e também da Escandinávia, então você teve um problema de falta de energia, sobredemandou gás. Então você voltou a demandar um combustível fóssil por falta, como a gente faz aqui no Brasil. Deixou de ter energia hidrelétrica, que é renovável, começou a demandar tanto de gás como de carvão, né, térmicas, que daí tem as bandeiras tarifárias, etc. Tudo isso é um processo de inflação de preços, e claro, a inflação de preços gera uma crise, as pessoas deixam de demandar energia, tem risco de apagão, pressiona, então você revisa a política monetária dos países, porque tem inflação, porque é um problema, nesse terceiro tópico que eu falei, né, dos três, um pouco mais estrutural. Então esse é o panorama, assim, mais geral, mais genérico, do que a gente tem observado no mundo hoje.